Violações dos direitos humanos no Brasil. Relatório de casos com denúncias e recomendações. Realização: Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, AMDH. Versão em áudio produzida pela Rádio Tertúlia. Você está ouvindo o item 5, caso das violações dos direitos humanos sofridas pela comunidade indígena Laclanô-Xoclen, na terra indígena Ibirama-Laclanô, em Santa Catarina. Você está ouvindo o subitem 5.1, contextualização. O povo Laclanô-Xoclen é parte da grande nação indígena que habitava originalmente vastas áreas do sul do Brasil, incluindo partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A história desse povo é atravessada por um intenso processo de colonização, opressão e usurpação de suas terras, que se iniciou no século XIX e atravessa diferentes épocas até a contemporaneidade, sendo marcada pela redução de seu território a pequenos fragmentos e por diversas violações, além de massacres e do quase extermínio da sua população. Na atualidade, os remanescentes dessa etnia, na sua maioria, estão reduzidos àqueles que habitam o Vale do Itajaí, que apesar do descontentamento e protesto da população indígena, passou a se denominar Vale Europeu. Nessa região, os aldeados são majoritariamente da comunidade indígena Laclanô-Xoclen, que fica na terra indígena Ibirama-Laclanô. A terra indígena estende-se por 4 municípios do estado de Santa Catarina: Doutor Pedrinho, Itaiópolis, José Boatê e Vitor Meireles, com cerca de 70% de sua área situados dentro dos limites dos municípios de José Boatê e Doutor Pedrinho, possuindo uma área total de 37.108 hectares, mas que teve a demarcação e homologação em apenas 14.084 hectares, já que o restante está em disputa judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o STF. Além da insegurança jurídica decorrente da não finalização do processo de demarcação, a comunidade Laclanô-Xoclen sofre impactos e violações aos seus direitos pela construção, dentro da TI Ibirama-Laclanô, da Barragem Norte, conforme se destaca nesse relatório. Para além das inundações recorrentes e da operação da barragem em outubro de 2023, que alagou e isolou 7 das 9 aldeias da comunidade indígena, desalojando muitas famílias, com muitas perdendo suas casas, constatou-se que as ações emergenciais tomadas pelos órgãos públicos foram atrasadas, insuficientes e episódicas. E em que pesem as condenações judiciais, permanecem sem serem resolvidos os problemas estruturais, assim como sem serem garantidas as condições de vida digna da população Laclanô-Xoclen. Ao contrário, o que houve foi o agravamento das condições de vulnerabilidade social e das violações de direitos humanos. Você está ouvindo o item 5.1.1, Território. Localizada no estado de Santa Catarina, cerca de 260 quilômetros a noroeste da capital Florianópolis e 100 quilômetros a oeste da cidade de Blumenau, com seu território delimitado pelos rios Hercílio e Plate, que moldam um dos vales formadores da bacia do rio Itajaí-Açu, a terra indígena Ibirama-Laclanô tem cerca de 70% de sua área situados dentro dos limites dos municípios de José Boatê e Doutor Pedrinho, estendendo-se também pelos municípios de Itaiópolis e Vitor Meireles. Após as reconfigurações territoriais, foi declarada de posse permanente dos grupos indígenas Xoclen, Caigangue e Guarani, nos termos da portaria de número 1128, de 13 de agosto de 2003, do Ministério da Justiça. A terra indígena Ibirama-Laclanô está delimitada oficialmente com uma superfície total de aproximadamente 37 mil hectares e perímetro também aproximado de 110 quilômetros. Porém, dessa área,
apenas 14 mil hectares estão ocupados para o usufruto da população indígena. O restante desse território está em disputa judicial no STF. Essa terra indígena ocupa uma área de floresta subtropical que até a década de 1960 era riquíssima em palmito, mas a extração predatória praticamente o extinguiu. No início da década de 1970, a floresta nativa, onde abundavam madeiras nobres, começou a ser explorada por madeireiras. Toda a reserva de madeira praticamente se extinguiu em meados da década de 1980. Com seus recursos naturais dilapidados, ilhada por um enorme lago de contenção formado pela Barragem Norte e pela colonização europeia que a ignora e se empenha em a invisibilizar, a terra indígena Ibirama-Laclanô vem sofrendo investidas de usurpação e processos de abandono por parte dos poderes públicos. Você está ouvindo o item 5.1.2, sujeitos impactados, afetados. A terra indígena Ibirama-Laclanô é tradicionalmente ocupada por 3 etnias indígenas: Laclanô-Xoclém, família G, tronco macro-G, Caigangue, família G, tronco macro-G, e Guarani-Mbiá, língua tupi-guarani, tronco tupi, sendo que a maior parte de sua população se autodefine como Laclanô-Xoclém. Estão agrupados maioritariamente na comunidade indígena Laclanô-Xoclém, composta por em torno de 3 mil pessoas, cerca de 950 famílias, residentes na terra indígena Ibirama-Laclanô, no município de José Boatê, Santa Catarina. Dentro dessa terra indígena, atualmente, há 9 aldeias, sendo 8 consolidadas: Sede, Bugio, Palmeira, Figueira, Coqueiro, Toldo, Pavão e Pliplatol, e uma aldeia resultante de uma retomada recente, Cacupli. Fora dos limites da terra indígena Ibirama-Laclanô, existem outras retomadas do povo Laclanô-Xoclém, como a retomada da Floresta Nacional, a Flona de Três Barras, a aldeia Gojiconá, em Blumenau, e a retomada da Gruta do Tigre, em Rio do Oeste. A maior parte dos Laclanô-Xoclém encontram-se nas aldeias localizadas ao longo do rio Hercílio. Desde a construção da Barragem Norte, a terra indígena sofreu grandes transformações, impactos ambientais e sociais que aumentaram as condições de vulnerabilidade e de violações da sua população indígena. As consequências foram dissociativas para os Laclanô-Xoclém por 3 fatores. Foram reduzidas drasticamente as áreas planas e boas para a agricultura, também de moradia, degradando o rio, produzindo cheias no inverno que inundam uma outra parte importante do território e impondo estiagem nas outras estações, matando os peixes. A barragem e sua zona de impacto estão dentro dos parcos 14 mil hectares remanescentes de todo o esbulho promovido no decorrer do século XX no território tradicional. Os indígenas partiram de uma aldeia para formar outras 8, enfraquecendo a sua organização social, sendo levados ao deslocamento interno forçado. Até os dias atuais, essa perambulação ainda não acabou. Assim, vivendo persistentemente em condições precárias, muitas vezes invisibilizadas, a comunidade Laclanô-Xoclém está confinada em 14 mil hectares, divididos com uma barragem e todo o raio de seu impacto. Sem contar que sua população indígena está cercada pela exploração madeireira e pelo cultivo de plantações de fumo. Você está ouvindo o item 5.2, aspectos e temas a destacar em relação ao caso. Subitem 5.2.1, Povo Laclanô-Xoclém versus Barragem Norte. Planejada pelo governo da ditadura militar, a Barragem Norte começou a ser construída na década de 1970 e foi inaugurada em 1992, entrando em operação sem nunca ter sido concluída por completo. Situada no município de José Boatê, Santa Catarina, a estrutura da barragem, considerada a maior contenção de cheias da bacia hidrográfica do rio Itajaí, serve para represar as águas dos rios Hercílio e Dolman, possuindo uma capacidade de armazenamento de até 357 milhões de metros cúbicos de água, cobrindo uma área de cerca de 870 hectares. Projetada para, durante os períodos de chuvas intensas, proteger das enchentes as cidades localizadas rio abaixo, jusante como
Blumenau, Ibirama, Indaial e Gaspar, a barreira provoca alagamento rio acima, montante, justamente onde moram os indígenas da comunidade Laclanô-Choclen, da terra indígena Ibirama-Laclanô. O que é justificado como segurança para milhares de pessoas se converte em tragédia para o povo Laclanô-Choclen. Pela terra indígena Ibirama-Laclanô passa o leito do rio, sendo que na área onde ficava a antiga aldeia sede, a única em que o povo vivia até a construção da barragem, um trecho do rio foi guilhotinado pelo paredão de concreto da barragem norte. Do início das obras, durante a ditadura militar, no final da década de 1970 até os dias de hoje, o governo do estado de Santa Catarina nunca apresentou sequer o estudo de impacto ambiental da barragem. Os programas de mitigação tampouco foram finalizados. A respeito das violações de direitos decorrentes dessa obra construída pelo governo militar, a Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório publicado em 2014, descreveu, abre aspas, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento iniciou a construção de uma barragem para contenção de cheias em março de 1976. A barragem, cuja construção foi autorizada pela FUNAI sem qualquer estudo de impacto ambiental e sem consulta às comunidades indígenas, ficava a menos de 500 metros a jusante do limite da terra indígena Ibirama-Laclanô do povo Choclen. Por conta das obras, na primeira grande enchente, em 1983, esta aldeia Choclen foi totalmente destruída e a comunidade foi forçada a dividir-se em pequenas aldeias. Pelo menos 900 hectares da terra indígena, abre aspas, ficaram à disposição, fecha aspas, do lago. A comunidade Choclen nunca foi indenizada e as consequências persistem até os dias atuais. Quando o lago enche, de 3 a 4 vezes ao ano, as escolas ficam sem aula, o atendimento médico é suspenso e as aldeias ficam isoladas. Desde 1991, foram ao menos 5 ocupações no canteiro de obras e nas comportas para exigir indenizações e reparações. Atualmente, 2 aldeias estão condenadas por conta da oscilação no terreno influenciado pelas águas. Fecha aspas. A situação descrita persiste até os dias atuais, como ocorrido recentemente em outubro de 2023, quando, em virtude de chuvas intensas, o governo de Santa Catarina ordenou fechar as comportas da barragem para proteger as cidades rio abaixo. Essa medida foi inicialmente contestada pela comunidade Laclanô-Choclen por conta das incertezas diante da falta de conclusão. O canal extravasor, necessário para garantir a segurança das operações, ainda não foi construído, e de manutenção de uma estrutura cinquentenária que estava há quase 10 anos parada. Mesmo assim, ocorreu o fechamento das comportas, com o governo catarinense se impondo, usando suas forças de segurança de forma violenta contra a população indígena. Isso sem antes ter cumprido acordos prévios firmados com a comunidade indígena e sem ter observado o plano de contingência para eventos hidrológicos e geológicos da comunidade indígena na Barragem Norte, tampouco sem ter cumprido decisões judiciais anteriores, determinando a implementação de ações de segurança e compensatórias à população indígena relativas à Barragem Norte. Diante da Barragem Norte, o povo Laclanô-Choclen reivindica a demarcação dos 37 mil hectares, com os 14 mil inclusos, nos termos da portaria número 1128 de 2003 do Ministério da Justiça. Entretanto, o governo de Santa Catarina e não indígenas ingressaram na Justiça para cancelar a demarcação com base na tese do marco temporal. Você está ouvindo o item 5.2.2, Povo Laclanô-Choclen versus Marco Temporal. Em 1996, a terra indígena Ibirama-Laclanô chegou a seu menor tamanho, 14 mil hectares. No entanto, um novo estudo antropológico definiu que a área deveria ter 37 mil hectares, ficando assim delimitada pela Portaria 1128 de 2003 e pela homologação em 2013. A partir daí, iniciaram-se disputas judiciais, gerando 2 ações que chegaram ao STF, fundamentando-se na tese do marco temporal, segundo a qual os indígenas só poderiam reivindicar territórios
se estivessem vivendo no local na promulgação da Constituição em 1988. A primeira ação foi ajuizada pela empresa Batistella Agroflorestal, que explora madeira na região, e outros ocupantes não indígenas do território tradicional Laclanô-Choclen, ao ingressarem em juízo, questionando a legalidade da portaria. É a ação civil originária ACO 1100. A segunda ação foi ajuizada pelo governo de Santa Catarina por meio do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, antiga Fátima, pedindo a reintegração de posse de 8 hectares em que a terra indígena se sobrepõe à reserva biológica do Sassafrás. A partir desta segunda ação, o povo Laclanô-Choclen ficou em evidência pelo fato de que o STF entendeu que o julgamento deste caso teria repercussão geral, ou seja, de que a correspondente decisão final serviria para balizar todos os julgamentos sobre o mesmo tema. Tal decisão, em setembro de 2023, foi proferida pelo STF por 9 votos a 2, considerando a tese do marco temporal inconstitucional. Ainda não transitada em julgado, em 2025 está na fase de embargos de declaração. A partir do resultado dessa decisão do STF, os parlamentares e senadores favoráveis à tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas aceleraram os trâmites e a aprovação do projeto de lei 490 de 2007, o qual, após terem sido derrubados os vetos da Presidência da República, promove a promulgação via Congresso Nacional, incluindo a referida tese, na Lei de número 14.701, de 20 de outubro de 2023. Todavia, tão logo a Lei 14.701 de 2023 foi promulgada, houve ingresso de ações no STF pedindo que esta legislação seja declarada inconstitucional. Até o momento, a Corte não iniciou o julgamento dessas ações, limitando-se a instaurar uma comissão especial, mesa de negociação, no STF, por meio da qual realiza audiências de conciliação, justificando a tentativa de buscar uma solução consensual sobre os pontos em disputa. Cabe evidenciar que essa comissão do STF, iniciada em agosto de 2024, para conciliar os direitos constitucionais dos indígenas com os interesses de grupos econômicos, surpreendeu juristas e revoltou os movimentos indígenas. Afinal, em vez de fazer o que se espera de um juiz, julgar os processos, o ministro Gilmar Mendes, proponente da tal mesa de conciliação, escolheu juntar beneficiados e prejudicados para que tentasse um improvável acordo a respeito de uma lei cujo ponto principal, o marco temporal, o próprio STF já havia decidido estar em desacordo com a Constituição. O grupo dessa comissão é composto de 23 integrantes. Entre eles, há deputados e senadores ruralistas indicados pelas presidências da Câmara e do Senado. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que também compõe a comissão e tinha 6 lugares na mesa, decidiu se retirar, afirmando que os povos indígenas não colocariam seus direitos assegurados na Constituição em negociação. Desde a criação dessa comissão, ficou claro que a maioria não defende os interesses indígenas, sendo fácil prever quem sairá derrotado. Basta estar que, em 14 de fevereiro de 2025, o ministro Gilmar Mendes apresentou o esboço de um anteprojeto de lei que contraria a Constituição e retira direitos dos povos indígenas. O texto desse anteprojeto, esboçado pelo ministro, entre outras propostas, autoriza a mineração e a exploração econômica das terras indígenas. Permite que fazendeiros e grileiros que estejam em territórios que venham a ser demarcados só saiam após receberem do governo federal uma indenização que inclua o valor da terra. A lei atual só admite que se indenizem melhorias feitas de boa-fé. Muda as regras do processo administrativo da demarcação, abrindo espaço para que estados, municípios e até associações de classe o questionem, criando obstáculos políticos para sua conclusão. Fixa prazo de 1 ano, a partir da eventual promulgação da lei, para que os povos interessados em pleitear o início do processo de demarcação de seus territórios sob as regras atuais apresentem pedidos à FUNAI. Decorrido esse limite, a União seria obrigada a comprar as áreas dos ocupantes para promover a demarcação. Tudo isso será votado na Comissão de Conciliação do STF. E seja qual for o resultado da votação nessa comissão, será levado ao plenário da Corte,
que poderá decidir encampar a proposta de enviar ao Congresso o resultado do anteprojeto de lei. Mas também é possível que um ou mais ministros resolvam abrir uma discussão sobre as ações que questionam a constitucionalidade da lei do marco temporal. Acerca dessa comissão do STF, o Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu recomendação declarando a completa impossibilidade de se transacionar sobre direitos indisponíveis, reconheceu a incompatibilidade da mesa de negociação e conciliação com os direitos constitucionais dos povos indígenas, recomendando ao STF para que suspenda os efeitos da Lei 14.701 de 2023, declarando a sua inconstitucionalidade para permitir a continuidade dos processos de demarcação paralisados, oficiando-se o poder público a ter como único parâmetro para a demarcação de terras indígenas aquilo que foi decidido na Suprema Corte, em repercussão geral da inconstitucionalidade da tese do marco temporal. Destaca-se que a não finalização da demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanô faz com que a sua população permaneça confinada em áreas de risco e impactadas pela barragem norte, sem poder se realocar as famílias, inclusive aquelas que já estão desabrigadas, para áreas mais seguras dentro do seu próprio território tradicional, o que agrava a situação de vulnerabilidade e violações sofridas pela comunidade Laclanô-Xoclen. Você está ouvindo o item 5.3, caracterização dos impactos e das violações aos direitos humanos. A Barragem Norte não inaugurou o cenário de conflitos sociais e territoriais contra os Laclanô-Xoclen, mas acionou um novo conjunto de expedientes orientados à expropriação territorial, à restrição de acesso ao território tradicional e até à derrubada ilegal da mata e ao roubo de madeira, ampliando as proporções do ciclo de conflitos étnicos, impactos multifacetados, sociais, culturais e ambientais, assim como de violações sistemáticas de direitos. Você está ouvindo o item 5.3.1, Impactos. Perda de território agricultável e pesqueiro e da soberania alimentar e nutricional. Historicamente, o povo Laclanô-Xoclen mantém uma rica cultura que inclui práticas tradicionais de subsistência, como agricultura e pesca, especialmente ao longo dos rios Ercílio e Platê, cruciais para sua sobrevivência, bem como a coleta de produtos da floresta atlântica, que é a vegetação predominantemente da região. Entretanto, com a barragem e sua zona de impacto dentro dos atuais 14 mil hectares da terra indígena Ibirama-Laclanô, além da perda das áreas de moradia, houve perda das terras mais planas e agricultáveis, forçando muitos indígenas a se mudarem para as partes altas da terra indígena, de onde não conseguiam tirar o sustento. Intensificaram-se a partir daí a exploração e o comércio da madeira, privilegiando madeireiras locais, para as quais vários indígenas obrigaram-se a oferecer sua mão de obra. Houve também a perda de locais de usufruto tradicional de pesca, com uma significativa diminuição na quantidade e variedade de peixes disponíveis, em conta do significativo assoreamento do rio. Esses impactos refletem na capacidade da subsistência nutricional, resultam no aumento de aquisição de alimentos industrializados e, consequentemente, no surgimento dos problemas de saúde ligados a esse tipo de consumo. Inundações. Após a construção da barragem, além da fragmentação das aldeias, algumas destas passaram a sofrer direta e recorrentemente com as enchentes, enquanto outras, mesmo afastadas, enfrentam isolamento durante esses períodos. Em muitas situações, há desalojamentos causados pelas cheias, sendo que muitas famílias acabam forçadas a se deslocar para um acampamento improvisado às margens da barragem, como ocorrido em outubro de 2023, quando 7 das 9 aldeias foram parcialmente alagadas e isoladas devido à operação de fechamento da barragem. As inundações levam a desalojamentos, perdas de moradia, afetam as estradas de acesso às aldeias, tornando o transporte difícil e perigoso, aumentando as dificuldades de acesso a serviços básicos, como o de atendimento à saúde. A construção da barragem demandou a construção de uma nova infraestrutura na terra indígena. Antigamente, existia a Estrada Velha, que havia sido construída pela força de trabalho dos próprios indígenas e seu traçado respeitava a proximidade ao rio.
As estradas atuais são aquelas que foram construídas pelas antigas madeireiras. Essas estradas foram construídas acima da cota de inundação de 310 metros, porém, em muitas localidades, devido às dificuldades impostas pelo terreno, seus traçados foram sendo desviados da rota projetada e construídos abaixo da cota de inundação. Insegurança. A obra inconclusa e a ausência de manutenção da barragem gera insegurança estrutural. A falta de conclusão do canal extravasor da barragem aumenta o risco de desastres. Muitas famílias indígenas são forçadas a deixarem suas casas, a se deslocarem para um acampamento improvisado. Mesmo nessa situação de desalojamento, a comunidade enfrenta desassistência ou assistência limitada e inadequada por parte do Estado, com atendimento básico insuficiente em situações de emergência, aumentando a insegurança e os riscos de danos. Danos à infraestrutura. As inundações causam danos às casas, à rede de energia elétrica. A rede de transmissão de energia, em parte, está abaixo do nível de inundação da barragem. As estradas de acesso às aldeias e que ligam a terra indígena ao município de José Boatê estão em condições precárias. Com as chuvas e os alagamentos decorrentes do fechamento da barragem em outubro de 2023, houve deslizamentos de terra. Mudanças no modo de vida tradicional e cultural. A construção da barragem impôs mudanças aos Laclanô-Choclen quanto à convivência comunitária no entorno do rio, aos hábitos sociais tradicionais e à entrada de culturas exógenas ao contexto tradicional. A utilização do rio pela comunidade foi afetada, deixando este de ser, além de fonte de alimento, meio de transporte e de lazer. As constantes inundações e os deslocamentos internos forçados prejudicam a manutenção da identidade cultural e das tradições indígenas. A falta de segurança de condições para a reprodução social e cultural da comunidade, devido aos problemas com saneamento básico, habitação, estradas e outras infraestruturas, também contribui para a perda de aspectos culturais identitários dos Laclanô-Choclen. Você está ouvindo o item 5.3.2, Violações. Direito à participação e à consulta livre, prévia e informada. Além de os Laclanô-Choclen não participarem, não serem ouvidos nem levados em consideração nas tomadas de decisões sobre a operação da barragem que afetam diretamente suas vidas e seu território, desde a construção da barragem norte até os dias atuais, nunca foi realizada qualquer consulta à população indígena, de conformidade com a Convenção 169 da OIT. Direito à terra e ao território. Devido à perda significativa de território, incluindo áreas agrícolas essenciais para a subsistência, a redução das áreas de moradia de uma única aldeia, tiveram de criar 8 novas aldeias, sendo levados ao deslocamento interno forçado dentro da terra indígena. Direito à cultura. A perda de território e a imposição de novas realidades com as inundações e os desalojamentos forçados fragilizam e rompem a relação dos Laclanô-Choclen com seu território ancestral, ameaçando as práticas culturais tradicionais e prejudicando sua identidade cultural. Direito à saúde. O isolamento das aldeias, devido a inundações e falta de infraestrutura, compromete a saúde dos Laclanô-Choclen. E os riscos são potencializados pelo limitadíssimo acesso aos serviços básicos de saúde e pela irregularidade do atendimento médico e medicação nas aldeias de terra indígena, especialmente em tempos de cheia, além de não haver atendimento específico de saúde para grupos vulneráveis em situação de calamidade. A falta de saneamento básico e o abastecimento irregular de água potável também colocam em ameaça a saúde dessa população indígena. A água das grotas, utilizada pela comunidade, está comprometida, podendo o consumo gerar contaminações e infecções. Igualmente, a saúde mental é afetada pelas condições de vida digna, pela ansiedade e por sofrimentos psicológicos causados com constantes inundações e desalojamentos. Direito à alimentação adequada, à segurança alimentar e nutricional. A partir da redução das áreas planas e boas para a agricultura, houve alteração nos hábitos alimentares tradicionais e no consumo de alimentos industrializados. Direito à educação.
A falta de escolas adequadas e o cancelamento de aulas devido às condições adversas resultantes da operação da barragem comprometem a educação das crianças indígenas. Direito à segurança e à integridade física. Além de haver riscos permanentes de desastres pela falta de manutenção da barragem, o fechamento seguido da reabertura das comportas, como ocorrido em outubro de 2023, provocou deslizamentos de terra, desabamentos de casa, colocando em risco a segurança e a integridade física da população da terra indígena Ibirama-Laclanô. Soma-se a isso o fato de enfrentarem recorrentes ameaças de não indígenas que ocupam as áreas reivindicadas pelos Laclanô-Xoclen, criando um ambiente de insegurança e medo. Você está ouvindo o item 5.4, Incidências da Sociedade Civil Organizada. Subitem 5.4.1, Resistência Indígena. A comunidade Laclanô-Xoclen, que habita a terra indígena Ibirama-Laclanô, tem se mobilizado intensamente para resistir aos atos de violências e pressões externas que ameaçam seu território, sua cultura, sua identidade e a integridade pessoal de seus membros. E para fortalecer sua luta contínua em diferentes frentes, conta com redes de apoio estratégico articuladas com outras comunidades indígenas, organizações e movimentos sociais. Assim, a atuação política e jurídica dessa comunidade é marcada por uma série de mobilizações, ações de retomada para recuperar terras ancestrais historicamente ocupadas, incidências estratégicas nos âmbitos nacional e internacional para aumentar a visibilidade das violações enfrentadas, acionamentos judiciais notadamente, buscando garantir a demarcação das terras, considerada fundamental para a sobrevivência cultural e física deste povo. Para tanto, também há que se condenar os poderes públicos a cumprir suas obrigações relativas à barragem norte, incluindo a indenização como reparação, compensação dos cumulativos impactos e danos materiais, culturais e psicológicos. Você está ouvindo o item 5.4.2, Incidência Internacional. A comunidade Laclanô-Xoclen da terra indígena Ibirama-Laclanô tem realizado diversas ações de incidência internacional em órgãos do Sistema Internacional de Direitos Humanos, como na Organização das Nações Unidas e na Organização dos Estados Americanos, a OEA, especificamente junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Evento paralelo ONU. A liderança indígena Laclanô-Xoclen Brasílio Pripa, representando sua comunidade, participou como painelista do evento paralelo Direitos Territoriais dos Povos Indígenas, o Marco Temporal e a Violência contra Povos Indígenas no Brasil, durante a sessão 57 do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, e juntamente com demais lideranças que formaram a comitiva brasileira da sociedade civil no mês de setembro de 2024, participou de outros eventos internacionais de incidência para denunciar a situação do povo Laclanô-Xoclen e provocar os organismos e a sociedade internacional a fortalecerem a incidência junto ao Estado brasileiro para o cumprimento de suas obrigações. Peticionamento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comunidade Laclanô-Xoclen, em coordenação com o Conselho de Missão entre Povos Indígenas e com apoio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a Fundação Luterana de Diaconia, o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e a Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, apresentaram uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando a adoção de medidas cautelares urgentes para proteger os direitos humanos à vida, a integridade física e cultural e a propriedade comunal dos Laclanô-Xoclen, dadas a gravidade e a urgência da situação e a iminência de sofrerem danos irreparáveis devido às omissões e às insuficiências e inadequações das medidas de mitigação tomadas pelo Estado brasileiro, diante dos impactos recorrentes da barragem norte, incluindo a insegurança jurídica em torno da demarcação territorial. Você está ouvindo o item 5.4.3, Posicionamento do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Em face da situação de violação aos seus direitos humanos, no contexto da barragem norte, a comunidade Laclanô-Xoclen articulou,
junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ações que resultaram na emissão da Recomendação número 32, de 5 de dezembro de 2023, dirigida aos órgãos do Poder Público Federal, Estadual e Municipais, além do Poder Judiciário, recomendando medidas de proteção, promoção e defesa dos povos indígenas, habitantes da terra indígena Ibirama-Laclanô. Você está ouvindo o item 5.5, Atuação do Poder Público. Subitem 5.5.1, Poder Executivo Federal. O governo federal, através do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e da Secretaria de Saúde Indígena, apesar da falta de coordenação entre esses órgãos do governo, atuou em resposta às necessidades urgentes da comunidade Laclanô-Xoclen relacionadas à Barragem Norte. No entanto, ações desses órgãos para enfrentar as calamidades provocadas pelas inundações causadas pelas chuvas torrenciais e pelo fechamento da barragem na terra indígena Ibirama-Laclanô são consideradas importantes, mas pontuais, efêmeras e insuficientes mediante os problemas estruturais graves e persistentes decorrentes da construção e da operação da Barragem Norte, pois sequer atendem à falta de manutenção da barragem, tampouco protegem a comunidade de eventos climáticos futuros. Ademais, além de haver uma falta de adequação cultural nas ações adotadas, desconsiderando as formas de auto-organização da comunidade, as medidas emergenciais implementadas pelos órgãos federais não são suficientes para garantir a segurança, o bem-estar e os direitos dos Laclanô-Xoclen, não dando conta de resolver as vulnerabilidades históricas, haja vista que a população indígena segue sofrendo com a falta de moradia adequada, saneamento básico, acesso à água potável e alimentação suficiente, além das dificuldades que enfrenta para acessar os serviços de saúde. Também, o não cumprimento integral de decisões judiciais e a não conclusão da demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanô igualmente são fatores que contribuem para a vulnerabilidade e as violações enfrentadas pela comunidade. Você está ouvindo o item 5.5.2, Poder Executivo Estadual. No tocante à comunidade Laclanô-Xoclen, a atuação do governo de Santa Catarina é marcada por omissões, descumprimento de obrigações, falta de respeito aos direitos indígenas e ineficácia das medidas implementadas. Além de se opor à demarcação integral da terra indígena Ibirama-Laclanô, dificultando a resolução dos problemas e agravando a situação de vulnerabilidade social, o Estado, em suas ações, não mitiga nem protege a população indígena dos impactos da Barragem Norte, tampouco garante condições dignas de vida dessa população indígena. O governo de Santa Catarina pode ser apontado como um adversário direto da comunidade Laclanô-Xoclen, principalmente posicionado contra a demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanô, tanto que litiga no STF, defendendo a anulação do procedimento demarcatório do território indígena. Essa oposição agrava a situação de insegurança jurídica e fática da comunidade, impede-a de ocupar todo o seu território e a coloca em risco de conflitos com não indígenas. Especificamente em relação à Barragem Norte, aos decorrentes impactos e às consequentes demandas da comunidade Laclanô-Xoclen, o governo de Santa Catarina tem respondido com ações que podem ser classificadas como atrasadas, insuficientes, inadequadas e episódicas, que não resolvem as demandas estruturais nem respeitam os direitos da população indígena local. Embora seja responsável pela operação da barragem, esse governo tem negligenciado na correspondente finalização, manutenção e segurança do reservatório. Inclusive, em descumprimento de determinações judiciais, não cumpre as obrigações de reparação e manutenção periódicas da barragem, determinadas em decisão transitada em julgado no STF desde agosto de 2017, segundo a qual, ao Estado de Santa Catarina, à União e à FUNAI, caberia implementar ações de segurança relativas à Barragem Norte e ações compensatórias, inclusive a construção de infraestrutura como casas, escolas e estradas na terra indígena. Apesar do julgado favorável, a decisão judicial ainda não foi cumprida adequadamente. E até hoje, os indígenas não foram devidamente indenizados, tampouco houve construção total de casas, pontes e estradas.
Cabe enfatizar e detalhar que em outubro de 2023, devido às fortes chuvas, a gestão estadual decidiu que o fechamento das comportas era necessário. A comunidade não se opôs, mas temia que a operação, não realizada há mais de uma década, alagasse suas aldeias. De fato, a barragem foi operada sem a devida segurança, resultando no transbordamento do reservatório e na inundação das aldeias da terra indígena Ibirama-Laclanô. Além de ignorar a participação da comunidade indígena em mesas de negociação sobre a barragem e seus impactos, a operação de fechamento da barragem ocorreu sem o devido diálogo com a comunidade, apesar da existência de acordos prévios e do plano de contingência para eventos hidrológicos e geológicos da comunidade indígena na Barragem Norte. Os Laclanô-Choclen exigiam o cumprimento de regras de segurança, incluindo a manutenção prévia e a conclusão de obras no vertedouro, que foram estabelecidas junto aos órgãos públicos estaduais para a manobra de fechamento da barragem. No entanto, descumprindo os acordos feitos com os indígenas, o governo enviou agentes do pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar de Santa Catarina, que, de forma truculenta, violenta, deixando indígenas feridos com gravidade, garantiu o fechamento das comportas da Barragem Norte na noite de 14 de outubro de 2023. Ainda que o governo catarinense tenha fornecido cestas básicas, água potável e outros auxílios emergenciais, essas medidas foram consideradas tardias, insuficientes e em desacordo com a necessidade da comunidade Laclanô-Choclen. Você está ouvindo o item 5.5.3, Poder Executivo Municipal. Governos municipais de José Boatê, de Vitor Meireles, de Itaiópolis e de Doutor Pedrinho, constantes nos limites territoriais da terra indígena Ibirama-Laclanô, no âmbito do cumprimento de suas competências e responsabilidades, têm um papel limitado e, em geral, insuficiente no atendimento às necessidades da população indígena local. Os órgãos municipais de cada prefeitura, dentro de seus limites territoriais, são demandados a realizarem obras mínimas de manutenção nas estradas e pontes. No entanto, essas manutenções, quando ocorrem, são insuficientes, precárias e não garantem a segurança das vias de acesso, notadamente durante os períodos de chuvas intensas. Apesar de suas responsabilidades, as prefeituras muitas vezes não possuem recursos e capacidades para lidar com as complexas demandas da comunidade Laclanô-Choclen. A falta de um plano de atendimento intermunicipal e a ausência de políticas públicas direcionadas à população indígena em situação de emergência demonstram a fragilidade da atuação dos poderes públicos municipais. Ressalta-se que, para garantir a efetividade das ações, é fundamental haver uma coordenação entre as prefeituras e os governos estadual e federal, além do aporte de recursos. A atuação isolada dos governos municipais, sem o apoio e a articulação de outros níveis de governo, limita a capacidade de resposta às demandas da comunidade e impede o atendimento adequado das demandas da população indígena. Você está ouvindo o item 5.6, Recomendações. Subitem 5.6.1, Recomendações específicas ao caso. As organizações e os coletivos sociais envolvidos no presente caso concluem pelas recomendações a seguir elencadas em favor da comunidade indígena Laclanô-Choclen da terra indígena Ibirama-Laclanô. Que os governos federal e estadual de Santa Catarina adotem medidas para garantir o direito à consulta e ao consentimento prévio, livre e informado, reconhecendo todas as populações indígenas como sujeitos deste direito, realizando-o por meio de procedimento dialógico e culturalmente situado, marcado pela boa-fé, transparência, permitindo que a população da terra indígena Ibirama-Laclanô possa efetivamente participar e influir em todas as fases dos processos de tomada de decisões, assim como reconhecendo o caráter vinculante dos resultados da consulta prévia livre e informada, sendo renovada e atualizada a cada geração de novos eventos que interfiram de forma relevante na decisão anteriormente tomada, relacionados a projetos, obras, atividades e empreendimentos que impactem ou tenham potencial para impactar a correspondente população indígena.
Que o governo federal tome as medidas políticas e jurídicas necessárias a fim de fazer valer o entendimento firmado pelo STF no tema 1031 em relação à inconstitucionalidade da tese do marco temporal, assim como a fim de adequar o processo de conciliação em curso no STF aos padrões internacionais de direitos humanos e às respectivas recomendações de órgãos internacionais e esse respeito, considerando a indisponibilidade e inegociabilidade dos direitos territoriais dos povos indígenas e melhor delimitando o objeto das tratativas, a fim de considerar apenas direitos disponíveis e patrimoniais como passíveis de acordo. Que o governo federal, por meio do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, retome e conclua os processos de assentamento e indenização por benfeitorias de boa-fé dos ocupantes não indígenas da terra indígena Ibirama-Laclanô, bem como adote todas as demais medidas necessárias para concluir a alusiva demarcação, garantindo assim a posse da comunidade Laclanô-Xoclém na totalidade dos limites declarados pela Portaria número 1128 de 2003. Que o governo federal, por intermédio do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, juntamente com as secretarias de saúde do Estado de Santa Catarina e municipais, respeitando as formas de organização e práticas de saúde desta comunidade, promova ações de fortalecimento dos serviços de atenção à saúde indígena, com a composição das equipes multidisciplinares e garanta acesso ao atendimento à saúde integral, específico e de qualidade para a população da comunidade Laclanô-Xoclém, com especial atenção para a situação das mulheres e crianças indígenas e também com destaque para a saúde mental. Que o governo federal, por meio do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, do Ministério da Saúde e do Ministério das Cidades, realize ações visando garantir saneamento básico a todas as famílias indígenas da comunidade Laclanô-Xoclém. Que o governo federal, por meio dos Ministérios das Cidades e dos Povos Indígenas, assim como da Fundação Nacional do Índio e da Caixa Econômica Federal, tome medidas para garantir condições adequadas de habitação às famílias indígenas da comunidade Laclanô-Xoclém. Que o governo federal tome medidas no sentido de viabilizar a criação de um gabinete de crise ou de um grupo de trabalho para gerir e articular a atuação dos diversos ministérios e órgãos do Executivo Federal junto ao território da terra indígena Ibirama-Laclanô, de conformidade com a recomendação número 32, de 5 de dezembro de 2023, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Que os governos federal e estadual de Santa Catarina cumpram as decisões judiciais, as recomendações de órgãos de proteção dos direitos humanos e os acordos firmados entre seus respectivos órgãos públicos com a comunidade Laclanô-Xoclém, tomando de forma célere todas as medidas necessárias para o cumprimento de suas responsabilidades relativas à Barragem Norte e à garantia dos direitos da população da terra indígena Ibirama-Laclanô. Que o governo de Santa Catarina promova a revisão e atualização do plano de contingência para eventos hidrológicos e geológicos da comunidade indígena na Barragem Norte, garantindo a participação da população da terra indígena Ibirama-Laclanô em todo esse processo, de modo que suas necessidades sejam ouvidas e suas tradições, costumes e organização social sejam considerados na elaboração de estratégias mais céleres e eficazes em situações de emergência, em relação às ações de mitigação e de reabilitação dos impactos decorrentes de inundações e deslizamentos, sobretudo levando em conta o cenário de intensificação de eventos climáticos extremos. Que o governo de Santa Catarina, garantindo a participação da comunidade Laclanô-Xoclém e observando o Instituto de Consulta Prévia, Livre e Informada, tome medidas para realizar urgentemente o licenciamento ambiental da Barragem Norte e a construção do seu canal extravasor. Que os governos municipais de José Boatê, de Vítor Meireles, de Itaiópolis e de Doutor Pedrinho, constantes nos limites da terra indígena Ibirama-Laclanô, prestem informações à comunidade Laclanô-Xoclém a respeito das políticas referentes a medidas e ações adotadas em relação a toda a situação em torno do território indígena impactado pela Barragem Norte, sobretudo nos períodos de fortes chuvas.
que os governos municipais de José Boatê, de Vítor Meireles, de Itaiópolis e de Doutor Pedrinho, no âmbito das atribuições públicas que lhes competem, tomem todas as medidas necessárias para realizar os serviços e as obras de melhorias, manutenção, conserto e ou construção de novas estruturas de acesso e circulação na terra indígena Ibirama-Laclanô, como estradas, pontes e infraestrutura para as redes de elétrica e água. Você está ouvindo o item 5.6.2. Recomendações do Mecanismo da Revisão Periódica Universal, RPU, da ONU. Relacionadas ao presente caso, apresentam-se também algumas recomendações provenientes da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos, RPU, mecanismo desenvolvido pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que visa avaliar a situação de direitos humanos em cada um dos países membros da ONU. O Brasil está no 4º ciclo da RPU e recebeu recomendações de diversos países para o cumprimento de obrigações e compromissos de direitos humanos a respeito dos povos indígenas. 257. Proteger os povos indígenas contra ameaças e ataques e garantir seu direito à terra, em particular retomando e completando os processos de demarcação de terras, fornecendo recursos adequados para a Fundação Nacional do Índio, reconhecendo plenamente as consultas autônomas e protocolos de consentimento e fortalecendo ordens de proteção da terra. RPU, 4º ciclo, recomendado pela Alemanha. 258. Acelerar a implementação da demarcação de terras em conformidade com a Constituição de 1988 e proteger as terras demarcadas contra invasões e degradação, especialmente o desmatamento. RPU 4º ciclo, recomendado pela França. 259. Retomar imediatamente a demarcação de terras indígenas conforme prescrito pela Constituição brasileira, sem impedimentos legislativos, e garantir a proteção dos territórios demarcados contra invasões, mineração ilegal e grilagem de terras. RPU 4º ciclo, recomendado pela Irlanda. 260. Respeitar o direito dos povos indígenas ao consentimento prévio, livre e informado, estabelecendo procedimentos formais e inclusivos. RPU 4º ciclo, recomendado pela Noruega. 263. Implementar e fortalecer mecanismos de proteção para os povos indígenas e seus territórios, com atenção especial aos grupos em isolamento voluntário. RPU 4º ciclo, recomendado pela Nova Zelândia. 268. Garantir recursos adequados às instituições responsáveis pelos assuntos indígenas, particularmente a FUNAI. RPU 4º ciclo, recomendado pela Irlanda. 271. Adotar medidas para garantir aos povos indígenas o direito de propriedade e posse sobre as terras e territórios, incluindo a implementação de um programa de demarcação e regularização. RPU 4º ciclo, recomendado pelo México. 272. Redobrar os esforços no âmbito do processo de demarcação de terras indígenas. RPU 4º ciclo, recomendado pelo Peru. 273. Promover os direitos constitucionais dos povos indígenas, retomando sem demora o processo de demarcação de suas terras, alocando recursos financeiros e humanos suficientes para protegê-los, bem como fortalecendo de forma sustentável instituições-chave como a FUNAI. RPU 4º ciclo, recomendado pela Suíça. 274. Promover os direitos dos povos indígenas, inclusive reforçando a aplicação das leis em terras indígenas demarcadas de acordo com as obrigações constitucionais, assegurando que as agências de políticas públicas para os povos indígenas tenham recursos adequados, e continuando a avançar na implementação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. RPU 4º ciclo, recomendado pela Austrália. 275. Fortalecer o processo de demarcação das terras de povos indígenas e comunidades quilombolas e garantir a plena participação de povos indígenas nas medidas legislativas e administrativas que os afetam. RPU 4º ciclo, recomendado pelo Canadá. 276. Reforçar a proteção dos direitos humanos dos povos indígenas na legislação
e na prática, inclusive o direito à saúde, alimentação e água, no contexto de atividades que afetam o meio ambiente, tais como mineração ou desmatamento. RPU quarto ciclo, recomendado pela Polônia. E 277. Melhorar os mecanismos de proteger a vida e os territórios dos povos indígenas, garantindo seus direitos à água e a um ambiente saudável. RPU quarto ciclo, recomendado pela Espanha. Você está ouvindo o item 5.7, Organizações participantes e colaboradoras do caso. A Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, sob coordenação do MNDH, PAD, FEACT Brasil, acompanha situações de violações dos direitos humanos no Brasil e, em parceria com a comunidade indígena Laclanochoclen, via Fundação Luterana de Diaconia e Conselho de Missão entre Povos Indígenas, vem acompanhando o presente caso. No decorrer dos processos de acompanhamento e incidências, também vem colaborando com o monitoramento deste caso, entre outros movimentos, organizações e coletivos sociais, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Violações dos direitos humanos no Brasil. Relatório de casos com denúncias e recomendações. Realização: Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, AMDH. Versão em áudio produzida pela Rádio Tertúlia.